Boa tarde a todos e bem-vindos ao primeiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do INPE de 2024. Já é uma tradição que a gente fez há poucos anos, mas já virou uma tradição interessante. O primeiro seminário do ano é sempre de um egresso da CAP que está se destacando na área científica, tecnológica ou de atuação em geral. Então, hoje nós vamos chamar o Rogério Galante Negri, da Unesp, que foi egresso nosso, fez mestrado e doutorado aqui. Tem graduação em matemática pela Unesp, mestrado e doutorado pela CAP e livre docência em computação aplicada pela Unesp. A experiência dele é em reconhecimento de padrões, aprendizado de máquina, processamento de imagem e geoprocessamento. É um currículo reduzido, ele tem muito mais atuações do que isso, a gente pode conversar mais sobre essa parte depois. A apresentação é a abordagem multitemporal, multiclasse, não supervisionada para a detecção de mudanças em imagens de observação da Terra. Rogério, em nome da CAP, eu agradeço muito a sua disponibilidade de apresentar esse seminário para a gente. A sala é sua e depois a gente volta para perguntas. Um último aviso aos alunos da CAP: para receber presença no seminário, vocês têm que lançar o nome de vocês, de preferência com o registro, no chat, para a gente automatizar a coleta de presenças. Então, novamente, muito obrigado, Rogério, a sala é sua. Pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá, em poder compartilhar um pouquinho aqui da minha última pesquisa para o programa de computação aplicada. Sou egresso, então isso faz ser uma honra muito grande para mim, né? E o resultado que eu vou apresentar hoje para vocês, né, um dos trabalhos mais recentes aqui, é esse que o professor Rafael já introduziu, que é a abordagem multitemporal multiclasse para detecção de mudanças de forma não supervisionada. Eu vou pular essa primeira parte porque o Rafael já fez a introdução e a gente teve um contratempo aí, peço desculpas por isso. Mas a agenda da minha apresentação, ela vai começar aqui introduzindo o conceito de detecção de mudança, que é importante para entender o resto das discussões. Na sequência, eu falo um pouco sobre a proposta que está sendo introduzida. Realizo alguns experimentos aqui, apresento experimentos que foram realizados com dados simulados e dados reais, né, séries de imagens de sensoramento remoto, e depois já fecho essa discussão aqui com algumas considerações finais. Então, pessoal, quando a gente fala em detecção de mudança, isso é um tipo de técnica que é utilizada para identificar mudanças em relação a imagens que foram adquiridas em 2 ou mais instantes. E essas técnicas, existem diferentes formas de caracterizar ou classificar essas técnicas, né, colocá-las dentro de caixinhas, mas a gente pode fazer essa separação de acordo com o paradigma, muito parecido com o processo de classificação de imagem, né, com métodos de classificação, que você vai ter o paradigma supervisionado e o não supervisionado. O objetivo, ele pode ser binário ou multiclasse. O comprimento da série, ela pode ser bitemporal ou longa, entende-se por longa qualquer série com mais do que 2 instantes, isso já torna ela longa, né? E de acordo com uma revisão bibliográfica que foi feita aí recentemente, no final do ano passado, foi identificado, né, que a maioria dos métodos não supervisionados, certo? Essa revisão ela foi focada em métodos não supervisionados, indicou que a maioria das propostas que existem aí na literatura, ela utiliza um objetivo binário e o comprimento da série, ela geralmente é bitemporal. Para ser mais preciso, foram identificados nessa query que eu estou apresentando ali embaixo, 3 métodos que trabalham com séries multitemporais, com séries longas, não multitemporais, séries longas. Um exemplo trabalha com séries com 3 instantes. O segundo exemplo, ele é fixo para dados de radar polarimétrico, né, dados pulsar. E a terceira técnica, ela trabalha sim com séries longas, porém o objetivo continua sendo binário e não multiclasse. Então existe uma certa restrição aí a respeito de propostas que envolvam, né, o não supervisionado com o multiclasse e com o multitemporal também, com séries longas. Só para tentar deixar um pouco mais claro aqui o que é, né, a técnica de detecção de mudança não supervisionada. Eu entendo que esse método, né, talvez ele é o mais fácil que existe para introduzir o conceito, né? Então, quando a gente está falando de detecção de mudança não supervisionada, binária, e para uma série bitemporal, o método CVA, né, o Change Vector Analysis, ele vai ajudar a gente a entender. E qual que é a ideia por trás do método? Muito simples, partindo aí de um par de imagens, cada imagem tem
K-bandas, essas bandas, né, as bandas multiespectrais, ou as polarizações de uma imagem de radar, elas compartilham o mesmo suporte, né, estão definidas aí no mesmo, na mesma região. Então, a primeira coisa a ser feita é calcular a diferença entre as duas imagens. Então, dado um pixel, eu faço a diferença com dado o vetor de atributos que mora por trás de um pixel, eu faço a diferença com o mesmo pixel, porém da outra imagem. Isso vai gerar um vetor, né? A diferença entre vetores gera um vetor. E aí, computando a amplitude desse vetor, a gente vai ter uma noção de quanto mudou no tempo a resposta espectral daquele pixel. A gente pode entender assim. E aí, essa imagem, que agora não tem mais K-bandas, é uma imagem de uma banda só, representando ali a amplitude das diferenças, observando a distribuição dos valores de amplitude, fazendo uma limerização rígida, né, estabelecendo um corte rígido, vai ser feita a separação entre um intervalo de altas amplitudes e de baixas amplitudes. A região de alta amplitude é associada a locais que sofreram uma mudança ao longo do tempo, e as regiões de baixa amplitude que não sofreram a mudança. Então, temos aqui um mapa binário como saída. É um método interessante, né? Funciona bem em determinados casos, porém, né, com ele vem várias fragilidades por conta de simplificações. Esse método ele vai funcionar de forma razoável se você tiver um par de imagens que está normalizado, corrigida radiometricamente, para que as coisas fiquem comparáveis. Caso contrário, né, pode estar sendo gerado aí de forma involuntária erros de classificação nas classes de mudança e não mudança. Esse limiar rígido que é estabelecido aqui, ele também introduz erros, né, de inclusão ou exclusão em uma das duas classes. E além disso, a análise ela vai depender de instantes específicos, né? A escolha do instante para aplicar a técnica vai influenciar fortemente aí nos resultados. Por exemplo, você tem uma área que sofreu uma queimada e a vegetação, de certa forma, ela recupera, né, numa certa velocidade, aí, talvez rápido em alguns casos. Dependendo do instante que você seleciona antes e após o evento, isso vai influenciar o seu resultado. Mas, enfim, então, posto isso, uma das motivações aqui que leva à construção dessa nova proposta é quantificar mudanças que não ocorrem em um intervalo limitado por duas imagens, um inferior e um superior, mas sim um período com vários instantes, com várias imagens nesse intervalo. Além disso, considerando que agora a gente tem uma série de imagens, várias imagens, vislumbra-se que existirá um melhor suporte para distinguir aquelas áreas de não mudança, ou seja, agora a gente tem mais informação para permitir assim, caracterizar com um pouco mais de certeza que ali que é não mudança. E além disso, nos casos de mudança, identificar perfis, como por exemplo um perfil de uma mudança que ela acontece gradativa ao longo do tempo, ou abrupta, ou de forma sazonal, né? Como por exemplo, você tem uma região agrícola que ora é solo exposto, né? Porque aconteceu a colheita, e aí é feito o plantio, a vegetação cresce e depois ela volta a ser solo exposto e assim sucessivamente. Então, são diferentes perfis de mudança e o método tenta capturar dois tipos de mudança e um tipo de não mudança, fazendo assim, então, ser resultado, né? É um trabalho que foi desenvolvido por mim, com colaboração com o professor Alejandro Freire, com o Alassi Casaca, com o Paulo Gamba e com a Vicky Batachara. Esse trabalho, né, ele foi submetido, né, ele está tá em avaliação na Transactions on Geoscience and Remote Sensing, mas quem tiver interesse em já consultar o pré-print, ele está disponível aqui na base do Tech Archive, ok? Fique à vontade. Então vamos lá, pessoal, agora falando sobre a proposta de fato. Esse diagrama aqui apresenta uma visão geral e vai introduzir, né, qual que é o funcionamento desse método, né, chamado UTCM, Unsupervised Temporal Change Mapping. Então, dado uma série temporal com T instantes, a primeira coisa é tomar essa série temporal e fazê-la virar uma única imagem. Essa série temporal ela tem T instantes, cada imagem tem B atributos, B bandas, B polarizações, né? Enfim. E isso vai ser transformado em uma única imagem, que tem o mesmo suporte das anteriores, porém com T-1 atributos.
né? Então, a quantidade de atributos que essa imagem contém, bandas, né? Podemos pensar assim, é 1 inferior ao total de instantes considerado. Essa imagem W, né, ela é a base de tudo aqui, ela é uma transformação que ela tenta capturar as dinâmicas temporais, com que os alvos eles vão mudando ao longo do tempo. Então, cada atributo que mora por trás de um vetor, né, que está associado ao pixel, cada componente do vetor que está associado ao pixel, nessa imagem W, o que ele vai conter? Essa energia, por exemplo, ó, essa bolinha laranja representa o valor de um dado pixel no primeiro instante, esse é o valor dela no segundo instante, e essa ligação é a quantidade de energia que foi necessário para ela mudar ao longo do tempo. No próximo instante, o que vai ter? Vai ter a energia do instante anterior mais o que foi necessário para mudar deste para este instante. Essa energia ela vai sendo acumulada como a diferença, né, dos valores espectrais em instantes consecutivos. Só que, além disso, essa informação também, ela é antes de fazer esse cálculo somente da diferença, é levado em consideração o formato da distribuição dos dados. Então, para isso é feita uma transformação linear que usa uma matriz V, que eu já falo um pouco mais sobre ela, e uma matriz lambda, tá certo? Mas uma vez que temos essa representação W, o próximo passo é identificar exemplos de perfis, né, que não mudam ao longo do tempo, ou que mudam de forma sazonal e periódica, ou de sazonal, que é periódica no caso, ou aperiódico, que é uma mudança permanente, para a composição de uma base de treinamento. Então, vão ser pinçados ali exemplos que então são utilizados para modelar um classificador F. Esse classificador F, aplicado sobre W, gera o mapa de mudança e não mudança. Num ponto de vista um pouquinho... aqui, não um ponto de vista, mas destacando os elementos matemáticos que constroem aqui essa metodologia, né, vão ser importantes agora para as próximas discussões. Então, partindo de uma série temporal, podemos ou não fazer uma seleção e extração de atributos para ter essa série, que essa de sim, ela é processada e transformada nessa representação W que eu estava falando agora mesmo. Essa representação W vai dar origem a outras duas imagens, uma imagem V e uma imagem A. A imagem V, ela é responsável por mostrar como que está a variabilidade dessa energia, dessa dinâmica temporal que o W expressa. E o A vai ser responsável por permitir identificar as regiões, o perfil de mudança, se é uma mudança periódica ou aperiódica. Só completando aqui a discussão, o V ele é importante para destacar, para identificar exemplos de não mudança, e o V e o A, os exemplos de mudança, certo? Nesse período, nesse passo, são identificados blocos homogêneos, que isso já vem de uma metodologia anterior, que é aproveitada aqui nesse trabalho, e aí sim, feita a separação entre exemplos que mudam ou não mudam ao longo do tempo. Mas vamos chegar lá. Então, só colocando um pouquinho de formalismo aqui na discussão, supõe uma série temporal com T instantes, cada imagem ela tem um tempo e uma posição, né? Cada posição aqui S representa um pixel, por trás desse pixel mora um vetor X. Esse vetor X tem B atributos, né? B bandas. Se for feita a reunião, né, a união de todos os pixels, né, de todos os vetores de atributos, de todas as posições e todos os instantes, em um único conjunto, teremos aqui esse conjunto X. Esse conjunto X, se estamos interessados, deixa eu voltar aqui. O conjunto X representa essa massa aqui de informação, certo? É a distribuição dos nossos dados. Se a gente está interessado em capturar esse formato, o que a gente pode fazer? Calcular a matriz de covariância desse conjunto X, da matriz de covariância extrair os autovalores e autovetores, V é a matriz de autovetores, né, nas colunas, o lambda é a matriz dos autovalores na diagonal, certo? E aí o que a gente faz? Pegando dois instantes consecutivos, que é o que eu estava explicando anteriormente, multiplicando isso pela matriz V dos autovetores e a matriz lambda dos autovalores, teremos então o quê? Essa medida que eu exemplifiquei aqui antes, de quanto que foi o custo para sair desse ponto e chegar até esse ponto. Mas esse deslocamento não é com relação ao espaço de dado original,
mas sim com relação ao formato aqui da distribuição. E esse valor ele vai sendo acumulado, né, ao longo dos instantes, por isso que a gente precisa inserir aqui esse somatório. Aí, o que acontece aqui olhando para esse exemplo? Bom, tudo indica que esse pixel aqui ele sofreu uma mudança razoável, desculpe, ao longo do tempo. Já esse pixel aqui, ele ficou circulando em volta de uma vizinhança, então provavelmente esse não representa uma mudança. Mas aí existe uma forma de quantificar se ali é ou não uma mudança com base nesse vetor W que está sendo apresentado aqui. Vamos lá, o que é feito? Primeiro vamos focar a ideia vamos focar a ideia aqui na detecção de não mudança. Bom, uma região de não mudança, ela contém duas coisas. Uma baixa variabilidade temporal, ou seja, as componentes ali do nosso vetor W que carrega essa dinâmica, ele muda pouco ao longo do tempo, então eles acabam sendo parecidos ao longo do tempo. E além disso, existe uma consistência espacial. Então, localmente, na vizinhança, a informação que está ali, ela deve ser parecida. Para a gente estar coletando exemplos que faz um certo sentido na sua vizinhança. Enfim, para quantificar essa variabilidade temporal, desvio padrão amostral, uma medida aí bem fácil de computar, rápido, né, conveniente. A imagem do desvio padrão de cada vetor W vai gerar essa imagem V, certo? Essa imagem V é importante, então, para detectar casos de não mudança. Só que, só olhando para o desvio padrão, o que a gente está analisando aqui? Ó? A variabilidade temporal e não espacial. Para avaliar a variabilidade espacial de uma região, é utilizado aqui o conceito de bloco homogêneo, que foi introduzido em outro trabalho que eu desenvolvi também para detecção de mudança em 2021, tá certo? E qual que é a ideia do bloco homogêneo? O bloco é homogêneo se a distribuição estatística, né, que modela os valores de um bloco de uma região regular, ela é equivalente à distribuição das suas partes. Se o bloco é homogêneo, ele vai dar origem aqui, só para mencionar, olha, um conjunto H. Mas vamos lá, o que vai caracterizar o bloco ser homogêneo ou não? Bom, então antes de já partir aqui para o teste que decide se é homogêneo ou não, vamos falar aqui da imagem. Então suponha que você tem uma imagem com suporte C por L, C colunas, L linhas. O maior bloco que vai caber dentro dessa imagem C é C por C, nesse exemplo, tá? E o menor bloco consultado, ele tem dimensão 3 por 3, para existir pontos suficientes para conseguir estimar uma distribuição de probabilidade. Então, esse bloco ele vai do maior para o menor, tentando convoluir sobre a imagem, e sempre que o teste de bloco homogêneo for positivo, toda aquela região ela é reservada como um bloco homogêneo e não é mais visitada. Então, fazendo isso, os blocos, ele vai essa convolução dos blocos vai reservando algumas porções da imagem que tem uma consistência espacial. Agora sim, olha, então vamos pensar nesse bloco que está nessa posição RC, de acordo com o raio ρ. Então, genericamente falando, aqui temos esse bloco. Esse bloco vai ser homogêneo se a distribuição dos valores que ocorrem dentro do bloco é simultaneamente equivalente à distribuição dessa parte B1, da parte B2, B3, B4, B5 e B6. Ou seja, cortes horizontais, verticais e diagonais, né, sobre a região original. E veja bem, eu estou falando aqui que a distribuição do bloco. A distribuição do bloco é o quê? A distribuição dos valores de V, da variabilidade, né, do desvio padrão do vetor W. Então, a gente precisa observar os valores que ocorrem aqui e comparar com os valores que ocorrem aqui. Faremos, né, imagine que aqui está sendo feito a modelagem de uma distribuição de probabilidade. Como V, ele tem um valor só por pixel, então a distribuição é univariada. A gaussiana univariada é uma boa escolha, certo? Então, olhando para esse bloco, é modelada uma gaussiana univariada com parâmetro μ e sigma, certo? O μ é estimado pela média do desvio padrão que vai estar aqui por trás, né, dos valores de W, que é o desvio padrão. O sigma vai ser o desvio padrão dos valores de desvio padrão que está aqui por trás desse bloco. Então, temos a primeira distribuição,
e faz o mesmo para a segunda. E aí, para fazer uma comparação de um bloco com uma parte, entra o quê? O conceito de distância estocástica, que é a distância entre distribuições de probabilidade. Tá? Existem diferentes distâncias estocásticas aí na literatura, a distância de Bhattacharya é uma delas, certo? Que se é gaussiana multivariada, os modelos utilizados, ela vai ter essa forma fechada, né, e rápida aqui de ser calculada. E essa distância, multiplicado por esse coeficiente, onde n é o número de pontos, né, envolvidos aqui nos cálculos, ela segue uma distribuição Q quadrado com m graus de liberdade. O m vale 2 porque as distribuições têm 2 parâmetros apenas. Então, sabendo disso, o que vai ser feito? O que essa probabilidade aqui representa? Ó? É um teste de hipótese, certo? E aí, queremos o quê? Que não seja rejeitada a hipótese de que esse bloco é diferente de qualquer uma dessas partes. Então, basta tomar o mínimo dos p-valores que foram calculados para esse teste de hipótese e garantir que, no mínimo, o menor supera o alfa B. O alfa B é o primeiro parâmetro que é introduzido no método. E ele controla o quê? É um número para controlar a consideração de um bloco homogêneo ou não, se considerar se ele é homogêneo ou não, enfim. Então, essa é a primeira parte. Então, só para ilustrar aqui o processo, né, do que está acontecendo, essa imagem simulada eu descrevo com um pouco mais de detalhe, né, na parte dos experimentos, mas imagine que aqui existe uma série com 50 imagens. Essa última coluna que eu estou passando, vocês estão enxergando meu mouse aí? Sim, né? Perfeito. Essa coluna, ela representa alvos que não mudam ao longo do tempo, certo? Então, ela tem uma distribuição muito parecida, independente se está na imagem 1, 2, 3 ou 50. Esses dois blocos aqui embaixo representam alvos que mudam de forma sazonal. Isso vai formar um ciclo completo, tipo uma senoide, e aqui metade de uma senoide, né? Daqui a pouco vocês vão reparar um pouco melhor do que eu estou falando. E esses 4 blocos representam mudanças, 2 gradativas e esses 2 blocos mudanças abruptas. O que acontece? Quando é calculada a imagem V, ela vai ter esse comportamento. Então, uma região que não muda vai ter um valor muito baixo para produzir o padrão, né, da variabilidade ali no tempo. E aí, aplicando o teste dos blocos homogêneos, essas regiões destacadas em branco aqui são regiões espacialmente consistentes, né, que a distribuição não muda quando a gente observa aquele bloco em diferentes porções. Mas isso não significa que todo bloco homogêneo é uma região de não mudança. A gente precisa ainda filtrar esses carinhas que estão acontecendo aqui, ó. Porque conforme eu já levantei, essa região apenas é não mudança, o resto é mudança. Então, para fazer essa divisão, a primeira coisa que a gente faz, a próxima coisa que a gente faz é aplicar um limiar eta. Esse limiar eta é um ponto de corte equilibrado sobre essa distribuição, certo? Essa distribuição aqui, ela é a cara da distribuição do V, que é uma distribuição positiva, né? O padrão é positivo. Ele vai estar concentrado aqui perto do zero, porque em um problema de detecção de mudança, a gente supõe que grande parte da imagem não muda, então ele tende a ter essa característica, e uma cauda aqui mais extensa contendo os casos que não mudaram, que mudaram ao longo do tempo, certo? Esse ponto de corte é obtido com a otimização aqui, com a resolução desse problema, que é basicamente o quê? A multiplicação de 3 razões. C1 por A1 representa o quê? A razão entre a área que fica debaixo da curva aqui, que é a distribuição de probabilidade do nosso V, certo? Que mora ali nas regiões homogêneas, em relação ao retângulo que coloca aquela curva dentro. O C2 sobre o A2 representa essa razão, a área debaixo da curva, em relação ao retângulo que coloca aquela parte da curva, né? Que enclausula aquela parte da curva. E o C1 mais C2 A1 mais A2 é o todo, né? Mantendo essa noção que eu acabei de explicar para vocês. Então, com essa função objetivo, vai impedir que, por exemplo, uma das porções ali seja nula, certo? Então, ele vai escolher um ponto eta que é equilibrado, certo? E quando esse ponto é equilibrado, por exemplo, essa distribuição aqui, né, para essa imagem simulada, ela não ficou tão marcante assim, né? Ela fica com um pico, depois vários valores pequenininhos, mas a metodologia aplicada aqui
mostra que o ponto de corte é o 0,27, certo? E o que ele vai fazer como resultado? Eliminar aquelas regiões que têm uma alta variabilidade temporal. Então, pessoal, seguindo, até esse ponto, a gente consegue identificar exemplos, não estou falando que é a imagem inteira, né? Mas exemplos que representam casos de não mudança. Então, a metodologia poderia parar ali, né, naquele ponto, utilizar um classificador de classe única, né, modelar esse classificador de classe única, tipo o One Class Support Vector Machine, modelar com aqueles exemplos que foram destacados ali em branco e gerar uma classificação binária da série multitemporal, da série longa, da série temporal longa. Mas ainda há o interesse aqui em identificar perfis de mudança. Bom, aquela imagem V, que representa a variabilidade temporal, considerando só as posições S, que superam ali o valor de eta, a gente tem ali um indício que aquilo representa uma mudança no tempo, certo? Que representa já um caso de mudança. E aí, o que dá para ser feito? Bom, vamos considerar aqui, então, uma análise para tentar separar esses casos de mudança em mudanças periódicas e aperiódicas. Mudanças periódicas, sazonais, né? É um comportamento. A gente pode esperar de uma mudança periódica que o nosso W, de tempos em tempos, ele volte a reapresentar aquele mesmo comportamento, certo? Então vamos partir dessa ideia. Se a mudança é periódica, o comportamento do W repete. Uma forma de tentar identificar se o comportamento repete é calculando autocorrelação. Mas não é uma autocorrelação em vários espaçamentos, vários lags. Isso vai dar origem à terceira imagem A, como eu disse antes, né, ela é importante para identificar os perfis de mudança. Essa imagem A, o que ela contém aqui na primeira componente, né, de cada vetor de atributos que mora por trás de cada pixel? Bom, o AS1, ele representa a autocorrelação de lag 1. O que é a autocorrelação de lag 1? Você tem uma série temporal, vai ser feita o cálculo da autocorrelação, sempre levando um ponto e o seu vizinho, depois o próximo ponto e o seu vizinho, e assim sucessivamente. Uma autocorrelação de lag 2, que é a segunda componente aqui desse vetor, vai ser o quê? A autocorrelação entre um ponto e 2 adiante, e assim sucessivamente. E por aí vai, né? 3, 4, até T-2, que é o máximo que dá para ser calculado neste caso. Numa mudança periódica, o que é esperado? Bom, que pode começar a cair os valores de autocorrelação, mas depois de um tempo, por conta do valor do W ele começar a reapresentar o mesmo comportamento anterior, aquela autocorrelação ela começa a aumentar. Então, não vai ter um comportamento que, por exemplo, vai decaindo gradativamente o valor de correlação. Isso não vai acontecer. Então, baseado nesse comportamento, né, isso que foi observado nesse tipo de dado, é que a gente faz um teste de hipótese, certo? O cálculo dessa estatística F. O que essa estatística F faz? Ela verifica se esse modelo linear, o FID A, de beta 1 mais a beta 2, que está sendo ajustado às componentes desse vetor, vai ser um modelo linear com beta 1 significativamente diferente de zero. Isso é significante, né? A diferença dele para o zero. Então, fazendo o cálculo dessa estatística, essa estatística ela segue uma distribuição F com parâmetro 1 e t, certo? Então, fazendo essa estatística, se o p-valor é menor do que o alfa F, esse é o segundo parâmetro do método, o que acontece? Foi feito um ajuste linear, porque a hipótese H0, que diz que o beta 1 é igual a zero, que ele é nulo, foi rejeitada. Logo, foi ajustado um modelo linear, né, sobre os valores de A. Caso contrário, não foi ajustado um modelo linear com beta 1, né, com uma inclinação ali razoável. Logo, isso vai ser identificado como uma mudança periódica. Essa representação ajuda a entender um pouco melhor o que eu tentei explicar aqui para vocês, tá? Então, dada a série temporal, que a gente já considerou anteriormente, eu já mencionei que essa coluna aqui são compõe regiões de não mudança. Essas 4 de mudança, mudanças, essas duas de cima gradativas,
essas duas de baixo abruptas, e essas duas regiões aqui, mudança sazonal. Vamos começar aqui pelo caso de não mudança. Ó, pixels nessa região, foi pego 1 aqui. Esse é o comportamento dos valores do vetor de autocorrelação. Não é possível ajustar o modelo linear aqui. Ele vai ficar ou com inclinação nula ou com uma inclinação bem baixinha, certo? Mesma coisa vai acontecer nesse caso de mudança sazonal, que depois de um tempo, a autocorrelação ela começa a aumentar de volta. Então, ajustando o modelo linear aqui, também não dá certo. Agora, os casos de mudança, acontece esse decaimento gradativo ó, no valor de autocorrelação. Tanto mudanças gradativas, né, que vai ser mais suave, inclusive, do que mudanças abruptas. Não estou dizendo que os valores aqui seguem uma reta, mas é possível ajustar uma reta com um coeficiente angular ali significativamente diferente de zero. Esse é o conceito que leva a, então, permitir identificar exemplos de mudança de caráter permanente ou mudança de caráter sazonal. Então, só fechando já essa parte aqui da nossa formulação. Então, imagina agora que eu vou definir um conjunto D. Esse conjunto D é um conjunto de treinamento, olha, onde os meus padrões, os meus objetos que vão ser classificados são os vetores W, que lá desde o começo já carrega o comportamento, a evolução do pixel, né, da informação do pixel à medida que vai mudando o tempo. E o indicador de classe, esse indicador de classe ele vai apontar para ômega 1, ômega 2, ômega 3, que por sua vez representam os casos de não mudança, mudança periódica e mudança aperiódica, né? Mudança sazonal e mudança permanente. E qualquer regrinha para dar nome para alguns desses exemplos, né? Não é todo, isso não vai cobrir o nosso suporte todo, vai ser alguns exemplos que vão respeitar isso daqui, ó. É de não mudança, se mora numa região homogênea e o valor do V naquela posição que está por trás do H é menor do que eta. Bom, agora independente de ser homogêneo ou não, se a variabilidade aqui é maior do que o eta que foi estabelecido e o p-valor é maior do que o alfa-f que foi estabelecido, ou seja, rejeitou a hipótese do ajuste linear, né, com inclinação significativa, indica que é uma mudança periódica, sazonal. E caso contrário, no último aqui, ó, a variabilidade maior do que eta e rejeitou a hipótese de beta-1 nulo, mudança aperiódica permanente. Então, feito isso, temos um conjunto de treinamento. Com esse conjunto de treinamento, a gente modela qualquer classificador, certo? Deixa em aberto. Esse classificador ele é aplicado sobre o dado transformado, que é o W, que vai gerar, por sua vez, um mapa M. Esse mapa M simplifica toda a série temporal, com T instantes, e um mapinha de 3 classes, contendo as mudanças periódicas, aperiódicas e as não mudanças. Então, pessoal, agora focando na parte dos experimentos aqui, com dados simulados e dados reais, eu começo falando sobre os dados simulados, mas para isso eu utilizo uma série de imagens do Sentinel-1 e do Landsat 8. A avaliação do resultado, né, não teve jeito, não encontrei uma base que me entregasse essas classes, né, não mudança periódica e aperiódica, então foi necessário fazer uma inspeção visual da série considerado, né, várias vezes, vários momentos, até identificar, opa, esse polígono aqui, ele representa uma mudança periódica, esse uma aperiódica, esse daqui uma não mudança. Então, foi feita a coleta visual desses exemplos para validação. Os testes vão envolver diferentes classificadores, né, o classificador de máxima verossimilhança e o Support Vector Machine, e também os dois parâmetros que compreendem o método, né, o alfa-B e o alfa-F. Alfa-B controla a identificação das zonas homogêneas, dos blocos homogêneos, e o F, o tipo de mudança periódica e aperiódica. E a comparação vai ser feita com o método X, né, que foi proposto aqui pelo Rodney Fonseca em 23. É um daqueles 3 métodos que eu mencionei no início, que esse método ele utiliza wavelet para analisar uma série temporal com vários instantes e gerar um mapinha com duas classes, mudança e não mudança, tá? Então ele é para série longa, mas é binário. Mas a gente encaixa ele aqui na comparação. Vamos lá, então, ó.
essa é a phantom da imagem que foi usada para simular, como eu já tinha dito, né? Olha, essa coluna é de não mudança, então o que eu espero? Que tem um perfil que ele vai flutuando ao longo de uma tendência central, para os 3 casos. 2 mudanças gradativas, então um bloco vai aumentando, o outro vai diminuindo. 2 mudanças abruptas, uma que aumenta repentinamente, outra que diminui repentinamente. Uma mudança sazonal, fechando um ciclo completo aqui, ó, uma senoide, e o outro metade de um ciclo, certo? Então, esses são os comportamentos modelados para representar cada uma das imagens, né, e regiões. Foi simulada uma série com 50 instantes, como vocês já puderam perceber no exemplo que eu estava trazendo antes. Como que foi feito para modelar cada uma dessas regiões? Utilizando gaussianas multivariadas. Existem 5 expressões, né? Uma para mudança incremental, outra abrupta. Então, aqui existem 2 expressões. 3 para não mudança, 4 para o ciclo completo, 5 para metade do ciclo, certo? Aqui eu estou mostrando 2 por questão de espaço, mas de modo geral são gaussianas multivariadas. De onde que veio o parâmetro da gaussiana para um primeiro instante ou para o tésimo instante? Bom, olhando para uma amostra que eu identifiquei na série temporal do Sentinel-1, tá? Então a simulação aqui foi feita para Sentinel-1, que tem 2 componentes, né? Por isso que é uma gaussiana multivariada. Então, vamos lá, uma região de não mudança, tipo essa região aqui, cadê não mudança 1? Não change, perdi. Aqui, ó, não change 1, certo? Então, observando como que fica o valor da média, do vetor de média e da matriz de covariância que modela a gaussiana multivariada ao longo do tempo, ela é substituída aqui, gerando assim o nosso vetor x como saída, por uma posição. Essa posição ela é colocada na imagem simulada e assim sucessivamente é obtida essa série de imagens, certo? Ou mesmo é feito lá para o modelo que segue uma senoide. A ideia é a mesma, né? Só envolve uma expressão um pouquinho mais complicada. Bom, aqui é só para ilustrar como que fica a carinha da W, que eu não tinha mostrado até então. A W ela contém T-1 componentes. Aqui está a primeira para essa série simulada, aqui está a última para essa série simulada, né? Que é o componente 49, já que são feitas comparações, né? Uma com o seu próximo, né? Para calcular o W, então vai ter 49 componentes mesmo. Ela, como isso trata de uma soma, como vocês puderam ver lá pela formulação, lá para o último instante ela sempre tende a dar uma estabilizada, né? Ter uma representação melhor. Então a primeira ela sempre fica ruidosa, depois ela vai estabilizando. E essas imagens vocês já puderam observar nos slides anteriores. É a imagem V, todos os blocos homogêneos e os blocos refinados aí a partir do eta. Então esses foram os resultados que a gente calculou aqui, o que obteve equipando a proposta, né, o método TCM, com o classificador de máxima verossimilhança e com o suporte vector machine. E diferentes valores de alfa B, alfa F. Nesse caso, o perfil aqui mudou um pouco, certo? Mas tentando fazer uma escolha simultânea para ambos os métodos, né? Tanto para o classificador de máxima verossimilhança como para o suporte vector machine, chega à conclusão que alfa B de 0,35 e alfa F de 0,09 é uma boa escolha, tá certo? Os parâmetros do SVM, é o SVM com kernel RBF, então a penalidade e o gama foi ajustado por grid search, tá? O grid search foi definido, então é feito o ajuste desse SVM. Aqui eu só estou mostrando os parâmetros do método em si, não do classificador. E eis aqui os resultados, né? Pelo X, que é binário, por isso que só tem 2 cores mesmo, e pela proposta equipada com os diferentes classificadores, né? A gente pode perceber que para esse caso aqui funcionou muito bem o método equipado com o classificador de máxima verossimilhança, que é muito mais simples que o SVM. Uma justificativa para isso é que a distribuição do W é gaussiana, certo? Por conta da transformação que é feita, ele sempre tende a uma gaussiana, e o classificador de máxima verossimilhança, que é modelado por gaussianas nesse caso, ele funciona muito bem, tá? Quando ele está nessa situação. E talvez esses erros aqui cometidos pelo SVM é por conta de algum parâmetro, tá? Que não foi definido bem ali pelo grid search. Acontece. Aqui estão as medidas de acurácia, né? F1 score
em uma comparação binária do X com a proposta introduzida, né? Então, para fazer essa comparação binária, a classe verde e azul ela é considerada como uma só, e então calculado o F1 score. Então, nesse caso, a proposta com MLC supera. E numa comparação multiclasse, aí só faz sentido comparar o método com o MLC e o método com o SVM, o MLC ganha, tá bom? Em termos de capa, e essa diferença é significativa fazendo um teste de hipótese aqui sobre os capas, utilizando a variância do capa, né? Que é esse valor que está mais abaixo aí. Bom, agora já focando nos experimentos com dados reais, com séries de imagens, né? Foram testadas em duas áreas distintas. A primeira área usa aquela série Sentinel-1 que eu mencionei anteriormente. É uma região aqui na borda entre a Guiana Francesa e o Brasil. Essas imagens elas são compostas, né, por duas polarizações, VV e VH. Como eu disse anteriormente, as amostras elas foram coletadas utilizando inspeção visual, tá? A série contém 25 instantes, que vai lá de dezembro de 2015 a dezembro de 2017. A segunda área, uma região aqui de São Félix do Xingu, que foi atingida por queimadas, né, recentes, utiliza Landsat 8, é uma série de Landsat 8, olhe, considerando as 4 bandas, né, azul, verde, vermelho e infravermelho próximo, amostras também coletadas via inspeção visual, é uma série um pouquinho menor, né, em relação à anterior, com 22 instantes. Então vamos lá. Essa aqui só mostra como que ficou a nossa imagem das variabilidades temporais, né, a imagem V, os blocos homogêneos refinados a partir da aplicação do limiar eta. Mais uma vez, fazendo aquela análise sobre os diferentes parâmetros alfa B, alfa F, o comportamento aqui, né, o aumento de um parâmetro e a diminuição do outro e vice-versa mostra um perfil similar, o que leva à conclusão que para essa série temporal, o alfa B de 0,35 e o alfa F de 0,17 é uma boa escolha simultânea. Esses foram os resultados obtidos para essa série. Aqui a gente pode perceber que tanto em termos de F1 score, né, na comparação binária que eu expliquei anteriormente como que funciona, quanto em termos de uma classificação, né, de uma avaliação multiclasse via coeficiente kappa, a proposta equipada com o classificador de máxima verossimilhança, ela é superior às demais, certo? Tanto em relação ao SVM quanto em relação ao X. Opa! Desculpe. Aqui é só para... É uma representação interessante, né, para fazer uma relação já na saída do método, como que fica a classe que ele identificou, com relação ao comportamento do W. Então, por exemplo, o que a gente espera das regiões pintadas em azul? Que, ao longo do tempo, aqui o valor do W vai aumentando, ou sofra uma mudança de patamar significativa, né, assim, destacada. E é o que a gente pode observar, tanto para essa região, quanto para essa, em azul. Verde, o que a gente espera das regiões classificadas em verde? Que existe uma mudança sazonal, e é o que a gente pode observar, tanto para esse exemplo, quanto para esse exemplo. E regiões vermelhas, né, de não mudança, o que a gente espera? Um valor flutuando em relação a uma tendência central. A gente pode ter olhado e falar assim, poxa, mas isso aqui está aumentando. Mas também tem que levar em consideração que a variabilidade aqui do valor é baixa, né? Olha, enquanto os outros variam de 0 a menos 3, de menos 2 a 2, né? A banda ali de variação é maior, para esses casos ele varia em torno de 1, meio e assim por diante. Então, só para mostrar a consistência aí do mapa que está sendo gerado. E brevemente, fechando, né, já os experimentos realizados com a série do Landsat 8, essa é a imagem com a variabilidade temporal, né, é o desvio padrão da imagem W, é o V, os blocos homogêneos filtrados, aquela metodologia que calculou eta, mostrando-se consistente aqui também, ó, o corte em 0,22, que é mais ou menos por aqui, né? Então ele consegue fazer a seleção aí do que é mudança de não mudança. Mais uma vez os perfis, né, de alfa B, alfa F mostraram-se consistentes, independente do classificador testado. Para esse caso, um alfa B de 0,2 e um alfa F de 0,15 também, né, não também, mas mostra uma boa escolha para essa série. Então, cada série precisa fazer uma análise desses parâmetros antes de gerar
a saída, né? Esses são os resultados obtidos, né? O X ele é um método que ele é baseado em wavelet, então ele é indicado para imagens de radar, tanto que para o exemplo anterior ele funciona melhor do que para esse caso, né? Que está sendo mostrado aqui. Ele está superestimando, né, a ocorrência de mudança. Mas enfim, resultado com a proposta equipada com o classificador de máxima verossimilhança e com o SVM, certo? Parece que o SVM é melhor, mas não. O MLC ele continuou acertando mais em relação às amostras que foram selecionadas durante a inspeção visual, né? Isso é verificado aqui a partir das medidas de acurácia F1 score e do kappa também, né? Tem uma diferença significativa aqui entre os classificadores. Então, só fechando, né? Já fechando aí a minha apresentação, foi introduzido aqui, discutido um método não supervisionado para mapear as dinâmicas de mudança do uso e cobertura da Terra, né? Um método não supervisionado que tenta receber como entrada uma série temporal com vários instantes e devolver um mapinha com mudança, não mudança, e de diferentes tipos de mudança ali dentro dessa classe, né? Essa proposta ela integrou séries de imagens de sensoriamento remoto, fez uma transformação de dados lá no começo para gerar W. Depois, medidas estatísticas foram utilizadas para discriminar os tipos, né? Se foi uma mudança, não foi uma mudança e que tipo de mudança que é essa. E também aprendizado de máquina para gerar uma função que seja capaz de generalizar aquele conhecimento adquirido nesses exemplos pinçados, né, na imagem para o todo. Bom, a proposta, ela depois de uma parametrização adequada, né, do alfa B e do alfa F, escolhido, né, de forma conveniente, foi capaz de mapear os perfis desejados, né, que é a mudança sazonal, permanente e a não mudança. Ela é inovadora porque ela estende a detecção de mudança, como eu já destaquei lá no início da apresentação, que existem poucas propostas, né, nessa direção. Então, ela inova em trazer um método não supervisionado que trabalhe para a questão multiclasse e também sobre séries longas. E como perspectivas futuras, o que é preciso ser feito é testar outros classificadores. Multilayer Perceptron, Random Forest não foi testado aqui, deve ser testado, né, em outras áreas também, enfim. Um outro objetivo de estender o trabalho seria trabalhar com subtipos de mudança sazonal, como, por exemplo, o ciclo completo e a metade do ciclo. E as mudanças permanentes, uma mudança permanente gradativa ou abrupta, dá para criar novas classes de mudança e diferentes classes de mudança, né? É possível de ser derivado aqui, né? Talvez com a escolha de estatísticas diferentes, enfim, algo a ser pesquisado. E também desenvolver uma representação para incerteza do resultado, que é uma informação importante, né? De ser apresentado junto com o mapa de mudança, mas que ainda não foi incorporado. Então é isso. Pessoal, eu agradeço aí profundamente pelo convite, né? Pela atenção de vocês. Eu fico aberto aí a perguntas e comentários, tá? Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Nesse momento, eu vou liberar as câmeras para quem quiser. Ou levanta a mão ou escreve no chat. Se escrever no chat, a gente faz a pergunta aqui. Ou quiser perguntar diretamente. Pronto, alguém levantou a mão aí? Bajo, você pode ligar seu microfone, pode ir em frente. Eu estou apertando o botão aqui e não está deixando. Alô, tá me ouvindo? Acho que agora foi. Oi. Acho que estava bloqueando quem era fora. Vocês estão Uhum. me ouvindo? Estão. Perfeito. Sim. Beleza. Então, primeiramente, parabéns, Rogério. Gostei bastante do trabalho. Assim, me vem na cabeça muitas perguntas. Acho que eu vou fazer algumas aqui, mas depois a gente pode conversar depois. Mas, assim, primeiramente, vou apresentar. Eu sou Badio, estou ingressante agora na CAP, no doutorado. Fiz mestrado pela computação aplicada, estou retornando agora para fazer o doutorado. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas em relação, principalmente no termo dos sensores ópticos, né? Você fala sobre a parte da frequência, a parte dessa variabilidade.
A gente sabe que os sensores óticos, assim, eu vejo muito bem essa parte no sensor, no radar, por exemplo, você não tem influência de nuvens, né? Mas dentro do sensor óptico a gente tem a influência de vários ruídos, né? E aí, assim, eu vi sua série bem longa em relação a também, sei lá, vários anos, e eu fico me perguntando sobre o quanto o modelo ele consegue identificar o que é essa quebra, essa mudança real, do que ser uma mudança em relação à nuvem, né? E Uhum. dizer também, assim, as transições, quando você fala uma mudança abrupta ou mudança sazonal, eu fico pensando na generalização no sentido que, tipo assim, eu usaria isso para fazer, por exemplo, detecção de fogo. E aí, quando você coloca uma série bem grande, isso me vem nas mudanças de uso e cobertura, né? Independente se tem algum efeito de desmatamento ou não, e como caracterizar isso, né? Porque a ideia é que eu gostei bastante nessa parte de detecção de mudança, mas, assim, no sentido de caracterizar. Queria te perguntar essa questão, como ele trata essa sensibilidade em relação às transições com base em nuvem, né? E também a relação do custo computacional, quando ele faz esses cálculos em relação a saber a homogeneidade espacial, e como a gente pode escalar isso, por exemplo, para o Brasil, e no sentido dessa questão da amostragem também, que a gente pegar uma região muito grande, com uma variabilidade muito grande. Acho que são essas. Tem mais perguntas, mas eu vou fazer só essas duas, só para entender mais ou menos o modelo, Muito como que bom. ele consegue adaptar a esses cenários aí. Tá, vamos lá. Me lembre aqui, tá? Se eu esquecer de alguma pergunta que você fez. Uhum. Mas, questão de nuvem. Eu vou começar pela questão de nuvem que eu testei com a imagem do Landsat. Naquela série que vai de 15 a 17, certo? Foram Uhum. encontrados 22 instantes. Não foram consideradas imagens com muitas nuvens, que isso é um problema. Uhum. Imagens com poucas nuvens, foi feito um recorte e preenchimento com o instante anterior. Então, o método, ele espera, né, que venha com algum tratamento mínimo para contornar esse problema. Uhum. Mesmo assim, acaba ficando um resquício na série. Só que Claro. isso, ele acaba sendo, de certa forma, tratado ali pelo W, porque o que acontece? Se você tem uma nuvem numa região, você tem uma região sem nuvem e ela tem uma nuvem depois. Aí nos Uhum. próximos instantes não tem nuvem, o que acontece? Aquela mudança que houve em um instante só, ele acaba não pesando tanto assim. Então, sabe, Uhum. efeitinhos de borda, que você remove a nuvem e coloca uma outra informação, ela acaba não impactando tanto. Isso é o que eu pude observar com a imagem do Sentinel, com a imagem do Landsat 8, tá? Sim. Vamos lá. Qual que era a outra pergunta? Eu vou falar aqui do tempo, certo? Você Isso. perguntou do tempo computacional, né? Isso, a gente, a parte de escalabilidade, né? Você fazer isso por uma grande região, é, tentar generalizar e escalar isso em tempo hábil, por exemplo, para você fazer essas detecções, até mesmo pensando no, por exemplo, num deter da vida, fazer Tá. tipo quase em Tá. tempo real, né? Sim, sim, é claro que a proposta ela pode ser otimizada para diminuir ao máximo aí o custo computacional, tá certo? Mas, de Uhum. modo geral, o que eu posso falar para você? Que todas as estatísticas que foram calculadas ali, né, até Uhum. aquela dos blocos homogêneos, elas são rápidas. É o quê? Uhum. É fazer uma conta, uma soma acumulada, que é o W ali no começo, né? Depois que você já tem a matriz V e a lambda calculada, então é muito rápido fazer aquilo. O teste F para verificar se a mudança ela é periódica ou aperiódica também é rápido, tá? Até aquela questão do bloco homogêneo, ela não leva mais do que 1 minuto para as cenas que eu testei aqui, Uhum. tá? Que ela tem em torno de 1000 por 1000, aquelas cenas. Uma tem 1500 por 1500, que é a Landsat, a outra é 1000 por 1000. Tá? Então, Uhum. assim, agora se você vai escalar isso para o Brasil inteiro, é claro que vai ter problema, né? Até o mais rápido Uhum. dos métodos aí vai precisar enfim, de um pensar melhor. Não sei te responder precisamente Sim. o que seria feito nesse caso, tá? O processo também ele é independente, né? O que você faz para uma região, você replica para Pode outra região, você paralelizar, poder né? fazer Em isso de forma processos. paralela. Uhum. Exatamente. Qual que era a outra pergunta mesmo? Acho que era mais ou menos isso.
Eu tinha outras perguntas. A parte de caracterização dos eventos, né? Por exemplo, quando você pega essa mudança abrupta em relação Uhum. às mudanças de uso e cobertura, não necessariamente você está identificando fogo ou desmatamento quando você Não. pega um corte, né? É isso que eu queria entender, assim, você está dizendo o seguinte, ó, teve uma mudança de E uso ela é desse ali, tipo. ou cobertura. Isso. E ela é desse tipo, uma mudança que ela ocorre de forma recorrente, né? Que sempre ela Aham, volta a apresentar um comportamento que ela teve no passado, aí a gente pensa aí numa área de agricultura, certo? Tem um solo uhum, exposto, a variação entre solo exposto e algo com uma vegetação. E você também pode pensar num caso que era uma floresta e passa a ser um pasto. Né? Não vou uhum, nem incluir o instante ali do solo exposto, né? Quando faz o desmate, mas você sim, vai ter a resposta da vegetação, depois a resposta do pasto, que ali permanece assim por muitos instantes, né? Aí também tem a série uhum, que você vai escolher, que tenha que é, conseguir tratar, né, esse comportamento. Ela tem que também, a série que você está escolhendo, ela tem que ser compatível para aquele tipo de fenômeno que você está querendo estudar. Né? uhum, Por que eu estou falando isso? Porque se você tem uma série de imagens e só lá no último instante ocorreu o desmatamento, você não tem instante suficiente também para falar, olha, essa mudança que teve aqui no final, ela é significativa para caracterizar aquilo como uma mudança permanente. Então, uhum, tem a questão da escolha, né, dos instantes, aí, é. do período, tudo isso. Tá bom? Aham, certo. E uma relação assim, só para entender assim, quando você fala daquela estatística, quando você define lá aquele limiar para dizer o que é e não é, quando você coloca eventos que são mais abruptos, por exemplo, dentro do Cerrado a gente tem várias fitofisionomias, e dentro disso você tem certos tipos de degradação dentro de um certo tipo de vegetação. Em muitos momentos você Uhum. acontece isso sazonal. Você tem o período seco, você tem da parte do estresse hídrico dessa vegetação, e aí você pode pegar isso dependendo do limiar. Eu quero entender o seguinte: o limiar que você determina, eu posso pegar isso como sazonal ou isso pode ser constante no sentido que, tipo assim, ela não tem uma mudança muito abrupta relacionada à sazonalidade, mas existe uma sazonalidade em relação à parte hídrica. Aí, assim, só para entender que se dependendo dos tipos, né, das amostras e dependendo do seu espaço da distribuição, de ser abrupto ou não, o quanto você consegue identificar coisas que têm um limiar menor. É uma boa pergunta. Eu acho que isso dá para ser controlado com aqueles parâmetros, certo? Uhum, Então você vai tunando ali o alfa B e o alfa F e aí você consegue, talvez, não colocar no bolo aquelas mudanças, aqueles casos que é só um estresse hídrico e que não representa de fato uma mudança, certo? É isso que você está falando, uhum. né? De outros casos. Por isso Porque, tem que fazer a exato. parametrização adequada ali. Porque em casos você tem degradação dentro do cerrado que às vezes a mudança é muito pequena. Se você pegar, igual Uhum, você falou lá, pela escala que você falou, você tem ali, você vê que tem uma variação, mas a escala é menor do que as outras mudanças. Tudo bem, tem uma uhum. mudança que isso é normal, mas aí dizer o seguinte, pô, eu quero identificar a degradação dentro do cerrado, mas algumas coisas são sazonais também. E aí, se você coloca uma região que tem uma vegetação, e tem uma quebra, o quanto isso contribui para diminuir essa detecção dessa coisa que é um limiar bem menor do que uma outra coisa que tem um limiar maior, sabe, de quebra. Entendo. É, São várias considerações variáveis, né? Que é, talvez um caso desse né? entre lá no final em criar novas subclasses de mudança, não mudança. Então, é uma Talvez. Né? boa pergunta, Uhum. viu? Uma boa provocação, assim, algo que dá para ser pesquisado, eu acredito. Ou ajustado ali com os parâmetros que a gente tem. Mas é um caso complexo esse que você relatou, né? Não, Bem não é uma complexo. coisa Né? muito, não é muito trivial, assim. Se tem Legal, mais mas alguma pergunta, obrigado, cara, fica à gostei vontade, bastante. viu? Acho que é só isso, deixar o pessoal perguntar também, né? Senão também estamos todo mundo. Tá bom? Obrigado. Qualquer coisa a gente Eu que conversa também mais agradeço. depois. Ótimo. O e-mail está aí, ó. Obrigado. Obrigado, Bajo. Vamos lá, VJ? Nossa Ok, Senhora. Rogério, muito obrigado aí por participar do Opa, eu que desse agradeço. programa aí como egresso.
É uma prova que, para quem vai se formar logo, pode acreditar que a vida continua além do INPE, né? Sempre bom. Duas considerações, duas perguntas. A primeira é, no primeiro slide que você colocou, né? Você colocou um método, né, para identificar as mudanças. Parece muito mais simples de implementar, de ver, né? E aí você mostrou a sua parte, a sua contribuição, que parece muito mais complexo, entendeu? Então, nesse sentido, claro, Sim. sacanagem falar isso, mas valeu a pena tudo isso, porque deve ter certamente, você mostrou as vantagens e tudo. É uma consideração só. A outra pergunta, eu acho que no seu método, o segredo é a parametrização, né? Especialmente alfa e tal. Não tem jeito. Existe uma forma de você tentar descobrir o melhor parâmetro? É uma operação, sei lá como é Olha, que chama. ainda não cheguei nesse estágio, viu? Mas é algo a ser explorado também, né? Pensar Entendi. em criar uma função aí para otimizar, coloca os parâmetros, vê em que sentido que ela está caminhando para o ótimo, Tá. e é um bom pensamento futuro. E a respeito do CVA, né, que é uma técnica simples, mas não, eu entendi, sim, mas Como é que é? não dá para aplicar ela para séries extensas, né? É só para Exato. par de. Então Tá aí certo. já não fica comparável. Não, Se tranquilo. desse, eu com certeza teria incluído as É comparações para aqui. provocar mesmo, só para. Não, Valeu, ótimo. obrigado, Rogério. Parabéns Eu, aí, muito bom. eu que agradeço, que é isso. Obrigado. Rogério, eu queria passar uma pergunta que a Silvana fez aqui para a gente no chat. Ela agradece a apresentação e pergunta se o algoritmo já está disponível para testes. Não, ainda não está disponível para teste. O paper ele foi submetido, ele está em revisão, e nessa fase, né, eu e os meus colaboradores, a gente define que o código não vai ficar aberto. Mas assim que for publicado o paper, o algoritmo ele vai ser disponibilizado sim, no link para o Git aí todo mundo pode ter acesso. Legal. Isso é uma política interna aqui do grupo. Desculpa, viu? Não poder disponibilizar antes. Tranquilo. Antes de passar para mais alguém tiver uma pergunta, tem uma outra pergunta rápida também, que é o seguinte. O seu método, pelo comecinho da apresentação, você pode usar. A Silvana pede para avisar quando estiver disponível. O seu Claro. método permite você usar várias bandas em uma série temporal. Tem alguma diferença, por exemplo, na aplicabilidade de séries de imagens que são séries longas, mas poucas bandas, ou vice-versa, séries curtas, mas muitas bandas? Por exemplo, imagem Ah, hiperespectral. Eu quero ter uma série uhum. curta, porque é difícil conseguir essas imagens. Mas para começar, cada pixel tem lá suas centenas de bandas. Tem alguma diferença assim, ou você acha que ele é robusto, pode ser usado em qualquer cenário? Olha, os experimentos que eu apresentei, para a área 1 é Sentinel, que tem duas polarizações. Então, a gente pode imaginar que é um caso menor. Né? A Landsat 8, eu considerei 4. Então, já é um pouco maior, não é tão grande assim, né? O número de bandas espectrais igual um hiperespectral, mas já mostra que existe uma diferença aí de dimensionalidade do espaço de atributos. Né? Então, o experimento ele tenta mostrar que, independente desse aumento de atributos, o método ele continua funcionando. Eu não testei com uma quantidade elevada assim de bandas. Também não tenho a série temporal de hiperespectral, gostaria de ter, né? Se alguém tiver disponível e Eu para ser sincero, eu comecei a pensar não é nem em série espectral, mas em imagem de espectro, muito usado em astronomia. Você tem duas imagens em tempos diferentes, aonde cada ponto, uhum, dependendo do tipo de sensor que você tem, ele vai ter de 8 até 100, então é como se fosse uma hiperespectral. uma E tem muita gente hiperespectral. que faz a análise, por exemplo, de ocultação de planeta. Então você tem um espectro lá, o espectro vai ter uma modificaçãozinha entre um Uhum. e outro. A quantidade de dados é absurda, a quantidade o trabalho, possivelmente é interessantíssimo. Mas isso é interessante, por exemplo, para o que estão fazendo de astronomia agora com transientes, com localização de exoplaneta, com variabilidade de estrelas. Diferente, mas é só para saber se Entendi. é aplicável. Mas sempre para 2 instantes, nesse caso que você está exemplificando aí. Muito mais fácil para os instantes. Você pode conseguir Para mais. 2 instantes, né?
Mas é Sim, relativamente legal. você conseguir para 2 instantes, assim, com alguma variedade. Aí pode ser variabilidade temporal curta até, não precisa ser assim, uma semana nem nada. Às vezes, poucas horas Uhum. e dias entre uma imagem e outra. Entendi. Então, aí para esse caso, talvez os métodos bitemporais são os mais indicados, que você tem duas imagens só, o antes e Hum. depois. E assim, eu já trabalhei, né? Hoje, como docente na Unesp, né, ao longo dos 10 últimos anos, né? Porque depois que eu defendi o doutorado, fui para lá já e fui tendo os meus projetos, meus financiamentos. E o primeiro foi classificação, né? Continuando as coisas do doutorado, que eu não tinha terminado, terminei lá. Depois vieram as técnicas de detecção de mudança e depois as técnicas de detecção de anomalias, né? Essa terceira engloba esse trabalho, né, que eu apresentei, mas o meu projeto anterior foi só sobre métodos bitemporais. E aí eu estudei e vi que existem muitos métodos, existem propostas que eu fiz também para detecção não supervisionada bitemporal que talvez caiba melhor nesse tipo de aplicação que você está indicando aí, certo? Com 2 instantes somente. Que aí envolve outras considerações, uma normalização um pouco diferente do que é feito aqui, certo? Então, se tiver interesse, eu posso enviar os papers para você depois. Então, vamos conversar com calma, mais pela curiosidade mesmo, porque é uma área quente a astronomia. Legal. Pronto. Obrigado. Eu queria saber, bom, mais alguém tem alguma pergunta? É só ligar, passar no chat ou levantar a mão ou já ir falando. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu agradeço novamente, primeiro ao Rogério pela apresentação e agradeço a Satisfação. todos os participantes, inclusive nós tivemos vários participantes de fora da CAP hoje, que é muito gratificante para a gente. Então, agradeço a todos e peço que fiquem de olho nas nossas redes sociais, onde a gente vai anunciar os próximos seminários. Muito obrigado a todos, até a próxima.